Boa tarde a todos. Neste momento são 18 horas e 14 minutos. Contando com a presença dos vereadores que integram esse Poder Legislativo, declaro aberta essa sessão ordinária do dia 28 de dezembro de 2020. E sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Cumprimento os senhores vereadores, assessores e a comunidade que nos prestigia nesse plenário. Conforme o artigo 92 do Regimento Interno, fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Desta forma, declarar aprovada a ata da sessão ordinária do dia 21 de dezembro de 2020. Convido o secretário, o vereador Horst, para fazer a leitura das correspondências recebidas. Senhor presidente, uma questão de ordem. Pois não? Ainda antes do secretário, eu gostaria, saudando o presidente, senhores vereadores, a senhora vereadora, a comunidade aqui presente, solicitar um minuto de silêncio. Então, Marte até nos pediu, em honra e memória à sua mãe, que ontem nos deixou. Então, nós receba desse Poder Legislativo nossos sentimentos de pesar e, então, um minuto de silêncio. Obrigado à comunidade. De imediato passamos ao secretário, então, para a leitura das correspondências. Uma boa tarde, vereadores, vereadora, assessores e o público que nos assiste. Temos na cara voto de pesar pelo falecimento da senhora Thalita Fishborn, ocorrido na sexta-feira, dia 25, no Hospital Vera Cruz, aos 79 anos. Temos voto de pesar também pelo falecimento do senhor René Justman, ocorrido no domingo, dia 27, em sua residência, aos 75 anos de idade. Temos outro voto de pesar pelo falecimento da senhora Rovena Deolinda Schroeder, ocorrido nesta segunda-feira, 28, no Hospital Vera Cruz, aos 82 anos de idade. Eram essas as correspondências da noite, senhor presidente. Temos também o ofício do Gabinete Prefeito, número 317/2020. Vera Cruz, Rio Grande do Sul, 28 de dezembro de 2020. Prezado senhor presidente, temos a satisfação de cumprimentar Vossa Excelência em atendimento ao pedido de informação do vereador Eduardo Vanilson Martins Viana. Segue em anexo cópia da documentação dos últimos 6 meses, de todos os pedidos de cascalho, brita e acessos a propriedades com a assinatura do requerente, de todos os serviços executados pelo município de entrega de cascalho, brita e acesso às propriedades realizados, com todos os comprovantes oficiais de realizações dos referidos serviços, notas de empenho, recibo, etc. Contando data, horário, identificação do veículo e serviço, funcionário que realizou e o nome de quem realizou o referido serviço. Comprovante das aquisições realizadas por parte do município de Cascalho e Britas, com cópias de todas as notas de empenho que comprovam as aquisições. Comprovante de todas as retiradas de Cascalho e Brita das áreas de propriedade do município, com cópias de comprovantes de saída desses materiais, contendo a autorização, destino, data e horário. Cópia das planilhas da entrada e saída de todos os veículos pesados da Secretaria de Obras e Agricultura do município, contendo a data, horário de saída e entrada, quilometragem, motorista, destino e finalidade. Cópia dos tacógrafos devidamente preenchidos dos últimos 6 meses de todos os veículos pesados da Secretaria de Obras e Agricultura do município.
planilhas de consumo de combustível terceirizado dos veículos pesados da Secretaria de Obras e Agricultura, bem como de combustível da bomba situada dentro do pátio de máquinas, cópias de comprovantes de controle, das autorizações de abastecimento e as notas de empenhos, cópia de todas as convocações realizadas aos servidores, motoristas e operadores, lotadas na Secretaria de Obras e Agricultura, contendo os motivos da convocação, a data da prestação do serviço e horário de início e término. Comprovante de pagamento de todas as horas extras pagas aos servidores efetivos, motoristas e operadores, lotados na Secretaria de Obras e Agricultura. Sendo que se apresenta para o momento, aproveitamos para renovar nossa consideração e apreço cordialmente Guido Hoff, prefeito municipal. Esses comprovantes, então, estão na casa para todos os senhores vereadores. Passaremos às votações dos projetos. Projeto de Lei Legislativo número 17, 2020, que denomina de Rua Adelmo Reinaldo Schinck, via pública do município de Veracruz e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que queiram se manifestar sobre o projeto pelo tempo regimental. Não havendo interesse dos senhores vereadores se manifestar sobre o projeto de lei legislativo número 17, coloco em votação juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei legislativo número 18, 2020, que denomina de Rua Luci Lea Schinck, via pública do município de Veracruz e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que queiram se manifestar sobre o projeto pelo tempo regimental. Não havendo interesse por parte dos senhores vereadores se manifestar sobre o projeto de lei legislativo número 18, coloco em votação juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis, permanecem sentados, contrários se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei legislativo número 19, 2020, que denomina de Rua Romeu Emílio Reich, via pública do município de Veracruz e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que queiram se manifestar sobre o projeto pelo tempo regimental. Não havendo interesse por parte dos senhores vereadores se manifestar sobre o projeto de lei legislativo número 19, coloco em votação juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis, permanecem sentados, contrários se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 20, projeto de lei legislativo número 20, 2020, que denomina de Rua Valdo Mor, via pública do município de Veracruz e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que queiram se manifestar sobre o projeto pelo tempo regimental. Concedo a palavra ao vereador Eduardo Viana. Uma saudação ao senhor presidente, demais colegas vereadores, uma saudação aos assessores da casa, em nome do nosso assessor jurídico, Dr. Marcelo Schmidt, uma saudação também aos vereadores eleitos, vereadora Vaneila, vereador Luiz, vereador Silas, vereador Goulart, Gelson e a comunidade que nos assiste nesse plenário. E uma saudação também ao prefeito, ex-prefeito Heitor Álvaro Petri. Uma saudação ao Lucas também do Arauto. Nós temos vários projetos que nós estamos, o presidente está colocando para apreciação, projeto legislativo que denomina o nome de ruas, né? E em consideração daqueles projetos da qual eu sou proponente, em consideração às pessoas presentes, eu vou me manifestar nos projetos onde os familiares estão presentes. E esse projeto que agora
está sendo apreciado o projeto de lei legislativo 020, que é do senhor Valdo Mor, que a partir deste momento, depois da aprovação, torna então-se denominação de via pública. Preciso só trazer aos senhores o histórico trazido pela família do seu Valdo, um agricultor, era um grande líder comunitário, foi presidente da comunidade católica de Vila Progresso, Sagrada Família, onde em seu mandato liderou a construção do pavilhão da comunidade. Foi atuante e um dos líderes para a construção do colégio da linha Tapera, conseguindo recursos para a construção da hoje denominada Cândido Prit. Como político, fez parte da gestão do prefeito Nestor Federico Ren, ambos do MDB, sendo eleito o primeiro suplente de vereador para o mandato entre 1069 a 73, vindo a óbito em 18 de setembro de 1998. Filho de Reinaldo Soleador Amor, nasceu em 8 de novembro de 1920. Casou-se com Flora, com quem teve 2 filhos, Alvino e Milton, e 4 netos, Cleison, Diana, Denner e Carla. Faleceu, então, 18 de setembro de 1998. E, nesta oportunidade, está aqui o neto Cleison. Então, após a aprovação, recebe, então, homenagem desse poder legislativo de Veracruz e agora, após a aprovação, sendo imortal como nome de rua. Obrigado, senhor presidente. Agradeço pela manifestação por parte do vereador Eduardo e a palavra continua à disposição. Não havendo mais interesse, os demais vereadores se manifestaram sobre o projeto de lei número 20, coloco em votação juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei legislativo número 21, 2020, que denomina de rua Saturno Ozioblowski, via pública do município de Veracruz e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que queiram se manifestar sobre o projeto pelo tempo regimental. Concedo a palavra ao vereador Eduardo Viana. Senhor presidente, mais uma vez uma saudação, estendendo já os que foram saudados e também a todos que estão acompanhando esta sessão ordinária. Falar do seu Saturno, uma pessoa que eu conheci enquanto trabalhei na empresa de calçados Veracruz e por lá trabalhou muitos anos esta pessoa, saudando também agora a esposa do seu Saturno, a dona Ana Nelly, que está aqui, juntamente com seu filho, e também nesta oportunidade, através do projeto de lei legislativo 021, recebe então as devidas homenagens após a aprovação desse projeto de lei pelos colegas vereadores, tornando então-se via pública de Veracruz, do município de Veracruz, senhor Saturno Ozioblowski. Então seria isso, senhor presidente. Agradeço pela manifestação por parte do vereador Eduardo e a palavra continua à disposição. Não havendo mais interesse, coloco em votação o projeto de lei legislativo de 2020, o projeto de lei legislativo número 21. Os vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei legislativo número 22, 2020, que denomina de rua Romeu Yost, via pública do município de Veracruz e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que queiram se manifestar sobre o projeto pelo tempo regimental. Não havendo interesse por parte dos senhores vereadores se manifestar sobre o projeto de lei número 22, coloco em votação juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei legislativo número 23, 2020, que denomina de rua Lore Munhoz, via pública do município de Veracruz e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que queiram se manifestar sobre o projeto pelo tempo regimental. Não havendo interesse por parte dos senhores vereadores,
Coloco o projeto de lei legislativo 23 em votação, juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis, sentados, contrários, se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei legislativo número 24, 2020, que denomina de rua Ginley Senen, via pública do município de Veracruz e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos seus vereadores que queiram se manifestar sobre o projeto pelo tempo regimental. Não havendo interesse, coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres dos vereadores favoráveis, sentados, contrários, se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei legislativo número 25, 2020, que denomina de rua Eugênio Halber, via pública do município de Veracruz e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos seus vereadores que queiram se manifestar sobre o projeto pelo tempo regimental. Não havendo interesse, coloco em votação o projeto de lei legislativo número 25, juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis, sentados, contrários, se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei legislativo número 26, 2020, que denomina de rua Guido Emílio Petri, via pública do município de Veracruz e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos seus vereadores que queiram se manifestar sobre o projeto pelo tempo regimental. Concedo a palavra ao vereador Dalvo Pedro Vinck. Saudação ao senhor presidente, extensiva aos demais colegas vereadores, a colega vereadora, as pessoas que honram com vossas presenças, na pessoa da sua jurídica destacada, doutor Marcelo Schmidt, da diretora Deise Borges, nossos assessores, os familiares dos homenageados da noite, também saudando a Cristiane, a Karine, a Janine, nosso assessor Wellington, também para cá está o Leandro, não esqueça dele, viu? Por isso que eu estou saudando primeiro o Leandro aqui, às vezes eu passo e não saúdo ele, Igor, por isso deixei você por último, Igor também. Os nossos vereadores eleitos, saudando com carinho o Luiz Carlos Souza, a Vaneila Helfer, eles que vão iniciar uma caminhada a partir da semana que vem, Marcelão, também nossa saudação, Silas, nossa saudação, também nós temos que lembrar da importância de nós renovar a Câmara, né, Gelson? Então, aos poucos também vem gente nova por aí, o Gelson também chegando, o Goulart, já assumiu um período, demais pessoas, o Enio Vinck, funcionário, servidor, também a imprensa, no nome do Lucas, ao qual cumprimento e parabenizo pela formatura, Lucas, recentemente aí que você colou grau, nosso reconhecimento, também ao Heitor Petri, presidente do Sicredi e nosso sempre prefeito de Veracruz. Tem prefeito de legislatura, o Heitor foi da 10ª e da 11ª, então prefeito de legislatura 10ª e 11ª. Eu deixei para falar por último, Eduardo, e por isso poderia ficar bem à vontade em falar antes, porque sempre gosto de tecer algumas palavras quando nós podemos condecorar alguém que deixou um legado em nosso município. Uma homenagem póstuma, torná-los imortal, para nós sempre é uma alegria. E cada nome que a gente olha aqui tem uma história prestada e um trabalho prestado. Eu já dizia, Bolívia não custa repetir. Nós deixamos de homenagear os ouros lá fora, que brilharam e brilharam muito a nível de estado e país, e passamos a homenagear as pratas da casa. Pessoas que deixaram um legado de trabalho, de seriedade e honestidade em nosso município, e eu podia citar cada uma delas. Por isso, quando eu olho e vejo que o Adelmo Schink está sendo reconhecido e vai se tornar imortal em nome de rua, também nós vemos que a Lucy também Schink será tornada imortal com o nome de rua. Romeu Resch, nosso colega desta casa, já falecido. Se nós pensarmos no Val do Mor, que já muito bem citada pelo nosso colega vereador Eduardo, e nós aprendemos muito, né, Heitor, quando o Val do Mor discursava e o Heitor ia na aula na Tapera. Parece mentira, mas em 74
quando inauguraram a escola nova, eu estou vendo ele hoje, no pé da escada ainda, tirando o seu chapéuzinho, o Heitor, se lembrar, essa cena vai lembrar, tirando o seu chapéu, quando foi citado e chamado, botando embaixo do braço e abrindo o peito para discursar. Da maneira dele, transparente, aberta, com um trabalho muito bom para o Estado, lá na Tapera, na Cândido Pucci, como presidente do CPM. Quando nós íamos na aula, era presidente do CPM. Então, um exemplo assim, de Valdo Moro. Foi candidato do MDB por 3 vezes lá na Tapera, sempre brigando em torno de 151, 152, 153 votos. Essa era a votação que ele conseguiu atingir. Não chegou a se eleger, mas deixou um belo exemplo naquela época, em anos idos, fazer essa votação. Então, merece nosso reconhecimento também. Poderíamos citar também, o Eduardo já citou, o Saturno Ozimblowski, também que trabalha para o Estado, Romeu Yost, pessoa de muito carinho grande, deixou um legado muito grande, Loure Munhoz, Gilney Senen, ainda jovem, deixou essa vida, Eugênio Halber, e agora, por último, então, Guido Emílio Petri. Eu imaginei todo que deve sentir emocionado em saber o honrado legado que seu pai deixou. Trabalho sério, honesto, dedicado, empenhado em prol da comunidade, das pessoas. São exemplos que a gente nunca pode esquecer. Pessoas que fizeram e construíram esse município. Foi através deles, pelas mãos deles, que nós chegamos onde chegamos. Foi com o trabalho e o suor deles que Veracruz se tornou município. Cada um desses nomes que aqui nós acabamos de ler, deixou uma contribuição para a Vila Teresa passar de ser distrito de Santa Cruz e passar a ser município. E se hoje tem um município pujante, município que se destaca a nível de região, é porque essas pessoas, com muito trabalho, com muito suor e com muita dedicação, fizeram o seu papel. Por isso eu sempre digo e tenho dito, homenagear as pratas da casa, torná-los eles imortal, onde lá naquele nome de rua, vai vir na sua conta de luz, na sua conta de água, no seu IPTU, rua fulano de tal, homenageado dessa noite. Então, por isso, para nós, ele se torna imortal, porque jamais deixará de ser lembrado e reconhecido. Era isso, muito obrigado. Agradeço pela manifestação por parte do vereador Salvo, e a palavra continua à disposição. Concedo a palavra ao vereador Eduardo Viana. Senhor presidente, mais uma vez uma saudação, estendendo já aos que foram saudados, e agora o vereador eleito Marcelo de Carvalho, também a Ana, que está aí acompanhando esta sessão, o Erivim, que é funcionário público aposentado também. Não precisava mais também comentar, mas gostaria de apenas trazer a público, como já de ambos, muitas pessoas estão acompanhando esta sessão, o histórico, então, resumido, com certeza, que a família do seu Guido nos assessorou e está na justificativa desse projeto de lei legislativo 026. Todos nós conhecemos, né, bem, o vereador Dalvo já falou um pouco, mas aqui traz mais alguns detalhes. Guido era um homem com senso de justiça, valor ao trabalho, espírito comunitário e solidário. Líder dedicado às causas comunitárias. Atuou na construção do necrotério público em Vila Progresso. Liderou a busca pela iluminação natalina na localidade e fez parte da diretoria da Comunidade Evangélica Luterana Trindade de Vila Progresso por vários anos. Como agricultor, foi precursor da inserção de qualidades e avanços genéticos na criação de suínos, resultado em distinções e premiações. Casou-se com Lili Petri, com quem teve 2 filhos, Astor Áureo Petri e Heitor Álvaro Petri, aqui presente. E também, além de 7 netos e 6 bisnetos. Nasceu em 8 de maio de 1928. Faleceu em 15 de julho de 2015. Após a aprovação desse projeto, conforme já foi mencionado, o seu Guido Emílio Petri, também como denominação de rua, se torna imortal no município de Veracruz. Seria isso, senhor presidente. Agradeço, então, pela manifestação por parte do vereador Eduardo, e a palavra continua à disposição. Não havendo mais interesse dos demais vereadores se manifestar sobre o projeto de lei legislativo número 26, coloco em votação juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis, sentados, contrários, se levantam. Declaro aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei número 134/2020, que dá nova redação ao artigo 8º da Lei 4.267, de 8 de dezembro de 2015, que dispõe sobre a estrutura administrativa do município de Veracruz e dá outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que queiram se manifestar sobre o projeto pelo tempo regimental. Não havendo interesse, coloco em votação o projeto de lei 134, juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis, sentados, contrários, se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 135/2020, que estabelece condições para a pavimentação e cobrança de contribuição de melhoria da rua Martin Luther e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que queiram se manifestar sobre o projeto pelo tempo regimental. Não havendo interesse, coloco em votação o projeto de lei número 135, juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis, sentados, contrários, se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 136/2020, que estabelece condições para a pavimentação e cobrança de contribuição de melhoria da rua Herbert Schneider e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que queiram se manifestar sobre o projeto pelo tempo regimental. Não havendo interesse, coloco em votação o projeto de lei número 136, juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis, sentados, contrários, se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 137/2020, que estabelece condições para a pavimentação e cobrança de contribuição de melhoria da rua Presidente Castelo Branco e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que queiram se manifestar sobre o projeto pelo tempo regimental. Não havendo interesse dos senhores vereadores se manifestar sobre o projeto de lei número 137, coloco em votação juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis, sentados, contrários, se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 138/2020, que estabelece condições para a pavimentação e cobrança de contribuição de melhorias da rua Martim Francisco e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que queiram se manifestar sobre o projeto pelo tempo regimental. Não havendo interesse por parte dos senhores vereadores se manifestar sobre o projeto de lei número 138, coloco em votação juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis, sentados, contrários, se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 139/2020, que estabelece condições para a pavimentação e cobrança de contribuição de melhoria da rua Eduardo Zin e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que queiram se manifestar sobre o projeto pelo tempo regimental. Não havendo interesse por parte dos senhores vereadores se manifestar sobre o projeto de lei número 139, coloco em votação juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis, sentados, contrários, se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 140/2020, que estabelece condições para a pavimentação e cobrança de contribuição de melhorias da rua Ignácio Forsthofer e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que queiram se manifestar sobre o projeto pelo tempo regimental. Não havendo interesse por parte dos senhores vereadores se manifestar sobre o projeto de lei número 140, coloco em votação juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis, sentados, contrários, se levantem. Declaro aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei número 141, 2020, que estabelece condições para a pavimentação e cobrança de contribuição de melhorias da rua Rupert Albers e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que queiram se manifestar sobre o projeto pelo tempo regimental. Não havendo interesse por parte dos senhores vereadores se manifestar sobre o projeto de lei número 141, coloco em votação juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis, sentados, contrários, se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 142, 2020, que estabelece condições para a pavimentação e cobrança de contribuição de melhorias da rua Ricardo Germano Bratz e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que queiram se manifestar sobre o projeto pelo tempo regimental. Concedo a palavra ao vereador Eduardo Viana. Senhor presidente, mais uma vez uma saudação extensiva aos demais já saudados e os presentes. Eu me manifesto agora também nesse projeto 142, que se refere aos demais projetos anteriores, porque eu julgar da importância de que o município de Veracruz recebe essas pavimentações nas nossas ruas urbanas no município de Veracruz. Recursos oriundos de um financiamento aprovado por unanimidade nesta casa, né, que dá a possibilidade, então, de realizar essas pavimentações. O que me traz um pouquinho aqui, e julgo importante lembrar e ressaltar, que algumas ruas a gente tem observado que não tem ficado uma qualidade devidamente correta, principalmente aos usuários e os moradores dessas ruas. Isso me preocupa e traz uma preocupação, porque os moradores vão pagar essa pavimentação. Se nós olharmos lá para o bairro Triângulo, o Abrelino aí que conhece bastante a questão de calçamento, vai ver lá, Abrelino, que o cordão ficou no mesmo nível da rua. Eu nunca vi isso, né? Não tenho muito conhecimento, mas nunca vi, sempre observei, sou um observador, que o cordão ele fica acima do nível da rua, para que conduza a água até os bueiros, né? Para que tenha uma qualidade no serviço. Então, lá, os moradores, além de pagar, tem esse serviço que, na parte do lado de baixo, a água vai entrar dentro das suas casas ou dentro dos seus terrenos, porque o cordão não está, na minha opinião, correto, conforme todas as ruas do município são. E também a gente observa que tem algumas ruas que também já estão com ondulações, oscilações no calçamento, recém-feito, né? Isso é uma preocupação, porque é custo, é dinheiro público e também dinheiro em que os munícipes vão ter que pagar. E agora, com essa aprovação dessas mais referidas ruas dos projetos, eu só torço, né, ao nosso futuro prefeito, seu Gilson Beck, que tenha condições de tocar várias frentes de trabalho para que logo essas pessoas hoje sejam contempladas, como as outras, né? Há pouco tempo atrás aí, nós tínhamos um canteiro de obra no município de Veracruz, passadas as eleições isso parou. Mas acredito que essa nova gestão vai ter uma visão diferente e vai trabalhar para todos. Seria isso, muito obrigado. Agradeço pela manifestação por parte do vereador Eduardo e a palavra continua à disposição. Não havendo mais interesse dos demais vereadores se manifestar sobre o projeto de lei número 142, coloco em votação juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis, sentados, contrários, se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de resolução número 4, 2020, que altera o artigo 9º, parágrafo 1º do Regimento Interno da Câmara de Vereadores. Resolução número 375, de 19 de dezembro de 2018, e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto.
Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que queiram se manifestar sobre o projeto pelo tempo regimental. Não havendo interesse por parte dos senhores vereadores se manifestar sobre o projeto de resolução número 4/2020, coloco em votação, juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Agora, então, passaremos aos assuntos pessoais, onde o primeiro vereador inscrito, o vereador Ludwig Conrad. Senhores vereadores, vereadora, público que nos assiste, vim aqui me manifestar na tribuna, porque é a última sessão de 2020, que dos 4 anos que eu fui eleito, é o último ano, e posso falar uma coisa que sinto do meu coração, que os que vão sair daqui, vou sentir falta pelo aprendizado, que a gente passa tantas coisas aqui dentro, muitas pessoas falam, às vezes, vereador não faz nada, isso a gente escuta muito, mas isso é normal na vida pública, como político, e eu quero dizer para os novos que estão vindo, eu quero me somar, sabe? Se a gente trabalhar junto, que nem muitas coisas, às vezes, a gente discordar, não concordava aqui dentro, mas saindo da porta para fora, a amizade continuava sempre. Isso que eu acho muito bom, e precisa ter para a gente voltar, para discutir coisas boas, porque envolve muita coisa, a comunidade de Veracruz. E eu me sinto hoje, não todas as coisas que a gente trazia para cá, nem todas aconteciam, mas eu me sinto satisfeito pela primeira caminhada que eu fiz, agora me reelegi. E quero também agradecer aos 483 eleitores que confiaram em mim, e para toda a população de Veracruz, que a gente sempre está aberto ao diálogo e na transparência. E quero agradecer novamente aos que vão sair, e se a gente se cruzar na rua, quero olhar sempre nos olhos de vocês, porque a amizade é uma coisa para sempre, e não se compra, se conquista. E, que nem eu falei antes, aos novos que vêm, que venham com o coração aberto, de diálogo, transparência, que vai dar tudo certo. E que Deus proteja a todos que vão assumir 2021 a 24. E ao prefeito Guido, quero agradecer também as coisas que eu praticamente, cada segunda de tarde, eu falo isso de peito aberto, porque não é questão de apego, puxa-saco. Eu acho que todos os vereadores que têm diálogo com o prefeito podem chegar no prefeito e trocar ideias. Né? Eu vou fazer isso novamente com o Gilson, porque ele sabe que eu não vou levar coisas infundáveis, que não são viáveis, porque a gente precisa, às vezes, a gente tem ideias e nem todas são aceitas pelo executivo. Só que antes disso, de entrar nessa casa, eu sempre conversava com o prefeito se é viável ou não, né? Para nós não perder muito tempo. Mas cada um faz o seu trabalho, eu respeito o trabalho de cada um que vai continuar aqui dentro, os 3 que vão continuar, eu, o Martin e o Schink, e os novos que vão entrar. Era isso, meu muito obrigado. Agradeço pela manifestação. Mais uma vez, uma saudação, senhor presidente, vereador Valdir Usmo, os demais colegas vereadores e vereadora. Uma saudação também extensiva à comunidade que acompanha esta sessão ordinária, os assessores desta casa, os vereadores eleitos e a comunidade em geral. Na verdade, nós estamos hoje vivendo a última sessão nossa como vereador, aqui nesta Câmara de Vereador,
e eu na condição de após 12 anos como vereador, eu me sinto honrado e com dever também cumprido e reconhecido pela comunidade de Veracruz. Me sinto em paz comigo mesmo pela oportunidade que eu tive nesta casa de ocupar um espaço e aqui defender os anseios da minha comunidade. Me sinto em paz e reconhecido também pelos votos em que eu recebi no decorrer desses anos que eu me coloquei à disposição. Não é? Minha primeira eleição, 636, sendo já o 4º vereador mais votado do município, mas a tal da legenda acabou me deixando fora por 6 votos. Na segunda eleição, 756, na terceira, 931 e na última, 1619, se não me falha a memória. Foi muito voto que até eu esqueci, né, Adolfo? Mas é importante isso que nós recebemos, o reconhecimento do nosso eleitor, do trabalho prestado daquela pessoa em que se coloca à disposição. Não quero aqui menosprezar aos colegas vereadores que não se elegeram, que fizeram uma votação baixa no decorrer dos anos, devido a tudo que acontece num senso político, e muitas vezes as coisas se caminham para isso. E a oportunidade que vocês, e eu gostaria de me dirigir aos vereadores eleitos, a oportunidade que vocês estão recebendo hoje, como vereadores novos no município de Veracruz. Que vocês transformem esta oportunidade em ações para com a comunidade de Veracruz. Porque se nós olhar vereadores que não se reelegeram, e aqui eu posso citar o vereador José Brilino, o vereador Horst, a vereadora Maria, que concorreu, o vereador José Adroaldo, também estavam ativamente nesses 4 anos, nesse período. Mas a comunidade entendeu e dirigiu votos a novos vereadores no município de Veracruz. Isso nos traz uma reflexão, isso nos traz um desafio, isso nos deve levar como uma mola para nos impulsionar a continuar trabalhando e ver realmente naquilo que precisamos melhorar e qualificar. Mas a vocês, vereadores que estão chegando, com muito carinho ao vereador Gelson e o vereador Marcelo, extensivo aos demais, que esta oportunidade seja transformada em ações realmente para com a comunidade, porque a comunidade vai estar observando e ela continua observando. Mas eu sou muito grato pelo meu partido, pelo PTB, a qual represento aqui no município de Veracruz. Nesta última eleição tive a oportunidade de disputar um cargo executivo a prefeito desta cidade. Me sinto muito honrado e muito contente, apesar de não ter o êxito da vitória e da conquista, como todos os concorrentes gostariam, mas de receber 4.311 votos, vereador Marte e vereador Marcelo, ambos colegas do PTB, para mim eu julgo muita valia, de muita importância, porque nós sabíamos do desafio, nós sabíamos que era apenas uma nova proposta para o município de Veracruz, nós não tínhamos algumas outras ferramentas que, quem sabe, podiam nos levar a buscar mais votos e conquistar mais votos, mas a nossa missão foi essa, se colocar à disposição. E é isso que o político deve fazer, se colocar à disposição da comunidade, porque o voto, ele é muito pessoal. O voto é o eleitor que se dirige até a urna e digita o voto. Mas eu sou muito contente pelos votos que recebi, quero aqui de público agradecer aos colegas vereadores, aquelas pessoas que a gente pôde fortalecer a amizade, aqueles que a gente, quem sabe, não conseguiu muito se entender, mas fica aqui o meu desejo de um feliz ano novo a todos vocês, que a vida prepare novos caminhos, tanto para mim quanto para vocês, e que nós possamos continuar trabalhando pela comunidade de Veracruz. Nós não precisamos ser político para trabalhar pela nossa localidade, nós não precisamos ser vereador para buscar um recurso, alguma emenda, alguma situação para o município de Veracruz. Nós, como cidadãos, que agora somos a partir do 31 de dezembro, 1º de janeiro, nós continuamos sim, defendendo com muita garra o município de Veracruz, porque aqui, onde nós escolhemos para morar, eu sou natural de São Luís Gonzaga, mas cheguei aqui em 81,
estabeleci juntamente com meus pais, fiz família aqui, filhos, netos, e sou muito grato por esses 12 anos na condição de vereador e também pela oportunidade que tive de concorrer a prefeito do município de Veracruz. Fica o meu desejo a todos vocês de felicidade, êxito naquilo que vocês vão desenvolver os seus trabalhos e que os desafios continuem e nós estamos preparados para enfrentar os nossos desafios. E a todos vocês aqui presentes, uma ótima virada de ano, abençoado 2021 a todos e também ao futuro prefeito eleito, Gilson Beck, que possa fazer uma gestão em benefício da comunidade veracruzense. Um forte abraço a todos e meu muito obrigado por fazer parte dessa história da Casa Legislativa do município de Veracruz. Obrigado, senhor presidente. Uma saudação ao presidente, colegas vereadores, vereadora, os vereadores eleitos no último pleito, a imprensa, assessores da casa e o público que nos assiste nesta noite. Eu, primeiramente, quero agradecer aos colegas vereadores Ludwig, Conrad e senhor José Abrelino da Silva, pela iniciativa, pela homenagem póstuma que o vereador Dalvo sempre fala e que torna a pessoa imortal. Com um projeto que entrou nessa casa, foi votado e aprovado por unanimidade. Agradeço a todos os vereadores. Então, os pais deixaram um legado importante também no município. O pai foi agricultor, foi mecânico e, por último, avicultor. Esse legado deixou e segue até hoje com o filho mais novo, o Paulo André Schink, mais conhecido por Pedroca, que continua esse legado. Então, foi pioneiro na avicultura no município de Veracruz. Então, a gente fica muito grato, Ludwig, senhor José Abrelino, por este ato, né? Como a mãe também foi muito prestativa, sempre participando da OASE, enfim, das mulheres rurais, em tudo que ela foi chamada, ela sempre foi muito prestativa. Então, a gente fica muito agradecido por esta homenagem, vereador Ludwig e vereador José Abrelino, e com a anuência de todos os vereadores. Eu também quero pedir desculpas aos vereadores que estão deixando a casa e por algum ato, alguma palavra maldita, algum desentendimento com algum projeto que entrou onde nós não concordávamos. Então, quero sinceramente pedir desculpas e dizer que não foi nada pessoal, né? E sim, quando a gente luta por um objetivo, a gente quer que seja aprovado aquilo que a gente pensa. Nem sempre a gente tem razão daquilo. Então, sinceramente, eu quero pedir desculpas, não é? E eu fico à disposição para qualquer coisa que precisarem, seja na minha função como policial civil, seja na minha função como vereador, enfim, como cidadão. Fico à disposição de toda a comunidade. Quero desejar as boas-vindas aos eleitos, né, que tenham muita luz no caminho de vocês, muita sabedoria, e que seja um ano próspero, com muito trabalho, com muita dedicação, em prol da comunidade. Eu acho que nós temos que ver, não a si, mas o todo. A gente tem que olhar para o todo. E quem ganha com isso é a nossa comunidade veracruzense. Foi sempre este propósito que eu tive durante esses 4 anos. E quero continuar com o mesmo propósito na próxima gestão. Então, quero deixar um feliz e abençoado 2021, com muita luz, muita transparência, muita sabedoria e gratidão. Muita gratidão pelo povo de Veracruz, que me concedeu, com 772 votos, o vereador mais votado
nesse último pleito de 2020. Então, fica um abraço a todos e um feliz e abençoado Ano Novo. Muito obrigado. Vereador Flávio Schinck, o próximo vereador inscrito do vereador. Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade aqui já saudada, imprensa, vereadores eleitos para a próxima legislatura. Este momento, sem dúvida, requer algumas reflexões. Na vida pública, a gente comete erros e acertos. E quem pensa que não é assim, é porque não o conhece ou porque ainda não ocupou um espaço público. O que quero dizer com isso? Os vereadores eleitos, aqueles que aqui estão e já foram saudados, a vereadora, no caso da Vaneila, e também a Cira, e os demais vereadores eleitos. Unanimidade é sinônimo de burrice. Nunca vai haver nesta casa unanimidade em entendimento. Pode haver cedência, compreensão e a procura de chegar ao que é melhor para os munícipes, para a comunidade. Nós não podemos deixar de encerrar este ano sem reconhecer a importância do papel da imprensa no trabalho do legislador. Não sei por onde e como começar, mas eu penso que a próxima legislatura deve, de uma ou outra forma, estar mais próximo da imprensa, para que ela possa divulgar mais as ações. Eu observo, e não é de hoje, que sai muito mais notícia, às vezes, de outros municípios do que o nosso. E não vou culpar a imprensa, e sim culpar nós, legisladores, por não ter encontrado uma forma, uma solução, de ir ao encontro da imprensa. E talvez por isso, Lucas, entre outras ações, que nós perdemos a credibilidade como poder legislativo, com casa legislativa. Pode os senhores achar que é pesado esse termo que eu estou usando, mas eu já desfilei em carro público, já desfilei sendo o mais votado município em gincana, sendo aplaudido por rua fora. E hoje, eu penso que nenhum vereador ou uma vereadora teria coragem de desfilar em carro público diante da comunidade, porque talvez não seria bem aceito ou bem recebido. Isso não é culpa da comunidade. Isso é culpa, talvez, da condução dos vereadores no trabalho legislativo por falta de entendimento. Volto a dizer que burrice ou unanimidade é sinônimo de burrice. Mas falta mais entendimento. Falta pensar em bem comum. Falta pensar no prol um do outro. Esse é o meu pensamento. E talvez com essas palavras difíceis e complicadas, possa vir ajudar os vereadores eleitos para encontrar uma solução de buscar junto à comunidade mais credibilidade. Por que eu estou falando isso? Porque eu não fui candidato nessa eleição. Tenho tranquilidade em falar. Faltou 4 votos para 900 na outra eleição e não concorri nessa eleição. Me sinto congratulado. Tem 2 vereadores do MDB que continuaram nessa casa, o Paulão e o Goulart. Tem o Silas, representante daquela região, com muita alegria para nós. Nós sempre tivemos representante daquela região. Silas, a tua responsabilidade aumentou. Porque era o Reinvaldo Petri e o Rudimerte, Heitor Petri e Eugênio Finkler, Dalvo e mais um, Roseli, Alcides Frantes, Gilberto Vinck e assim por diante. E agora você está só daquela região. Então a tua responsabilidade pelaquela região aumentou. Eu tenho certeza que tu irá dar conta do recado. Então, por isso, senhores e senhoras, me sinto à vontade em dizer isso. Não concorri por opção. Achei que deveria de renovar a casa e felizmente renovou com gente jovem. Tem o exemplo do Silas, está aí o Marcelão. Tem uns que já voltaram, com a Vaneira, que é jovem também. O Luiz Carlos Souza já esteve nessa casa como suplente, volta a atuar. Penso que nós devemos repensar, e muito daqui para frente, este papel, Flávio, de nós buscar entendimento. E você, como experiente, o Ludwig, o Martin, tem que procurar isso. Eu sei, Martin, que é difícil conduzir.
Quando tu está aqui, a disputa é grande, a comunidade exige de ti muito e tu precisa, mas precisa fazer alguma coisa. Eu não poderia encerrar sem externar agradecimento aos assessores. E eu vou usar o Dr. Marcelo Schmidt, não por ser o jurídico desta casa, mas porque é o mais antigo nesta casa, depois como jurídico que continuou desde 2012, desde 2009, 12 anos. Então permita, mesmo que tenha mais antigo, por isso que eu use o Marcelo, porque foi ele que enfrentou todas as dificuldades. Quando os vereadores não entendiam o regimento e questionavam, até parou muitas vezes na justiça, em questão judicial, e ele sempre manteve firme, respeitando o regimento, respeitando e cumprindo a restrita informação que trazia a lei. E nessa restrita segmento da lei, ele se cacifou nessa casa para ser respeitado por todos nós. Recebe, doutor Marcelo, fica registrado em ato nosso reconhecimento pelo teu empenho, teu esforço e a tua transparência, quando tratou todo o presidente da mesma forma. Lá, quando o líder era presidente, e assim por diante, que o senhor continua até hoje. Ao Igor, mais próximo, muito obrigado, Igor, sempre pela lealdade também. Permita, vereadora Maria, que eu use o seu espaço. Muito obrigado. Já que é o último da minha legislatura, depois de 24 anos, posso me estender um pouquinho. Eu não poderia deixar de citar a cada um, mas como nem todos os assessores estão aqui, eu não vou citar nome, Cris, de todos, para não cometer o erro de deixar uns para trás que aqui não estão. Então, portanto, nosso reconhecimento a todos os assessores pela dedicação e empenho. E também minhas desculpas, se às vezes não o tratei ou não respeitei como deveria. Procurei sempre estar próximo e ouvir todos vocês, mas às vezes nem sempre consegui corresponder. Mesma questão estendo aos vereadores. Desculpa, se às vezes não concordamos, não nos entendemos, discutimos, mas com certeza, às vezes que votei consciente. Pode não ter sido a melhor opção no momento. Pode, depois de dias, pensar que poderia ser diferente. Mas naquele momento é o que eu sentia e o que o meu coração queria que eu fizesse, eu fiz. Não posso deixar de relembrar também os vereadores já falecidos, desde o dia que chegamos aqui. Para os senhores terem uma noção, quando eu fui eleito em 96, quem presidiu, Flávio, a cerimônia de posse, empossou o prefeito da época, do PT, foi o vereador José Abrelino, lá no Clube Veracruz. Depois eu fui 3 vezes o mais votado do município. Não é para me vangloriar, mas empossei 3 prefeitos. 3. E para isso, gente, não é fácil, você sabe disso, ser 3 vezes mais votado do município. Mas eu fui. E depois tive a felicidade de ser 2 vezes mais votado o Eduardo, que presidiu as últimas 2 eleições. As 2 últimas presidências empossou os prefeitos também. Tive nas pessoas do Heitor Petri, da Rosane Petri e do Guido Hoff, um exemplo de prefeitos deste município. Deixaram um legado que nós precisamos aprender a respeitar. Veracruz pode se orgulhar dos prefeitos e a prefeita que teve até agora. Nunca apontaram uma mancha de desvio neste município. Nunca, na história, ficou uma conta atrasada deste município. Sempre empenhado e cumprido e pago, e vai fechar mais uma vez com saldo positivo. A exemplo da Rosane, que deixou 2.700.000 em caixa quando foi embora, o Guido vai deixar, talvez, eu penso lá, uns 2 milhões também. Não tenho bem informação, mas vai deixar um bom valor também em caixa para o Gilson. Isso quer dizer seriedade. Isso quer dizer empenho. Isso quer dizer equipe que tem responsabilidade com o município. Por isso, eu saio congratulado como legislador e pelos prefeitos e a prefeita que trabalhei e me dediquei. Não posso deixar de lembrar também os falecidos já desta casa, que iniciaram o trabalho comigo. Muitos já faleceram. Mas vocês imaginam, quando eu me elegi em 96, de lá para cá, já faleceu o senhor Elisnar de Oliveira, Ildebando Barbosa, Romeu Resch, Ingo Schroeder, Bernardo Kaufmann, Liro Wolbrecht, Egon Becker e Hildor Becker. Todos eles foram meus colegas vereadores, já faleceram. Além desses vereadores, já teve comigo o Ayrton Bick, o Toninho, o Abelino já mencionei, o Loreno, foi o meu primeiro presidente em 97, Marte,
quando eu assumi a primeira vez. Em 98 foi eu. Em 97 aprendi muito com ele. O Nelson de Carvalho, Geraldo Bach, Márcia Pauli, Telmo Kamat, o Alcides Forstoff, Nestor Grunewald, Neuza Milch, Roque Wagner, Cira Kaufmann, Hardy Schuh, Valdomiro da Rocha, Ana Cristina Roy, Antônio Valmoro Didi, Gilberto Frantz, Percy Alves Machado, Alcides Frantz, Alcindo Iser, Arsênio Hoff, Dietmar Blanc, Roseli Finkler, Gilberto Vink, Vivaldino Alves Marcel, Valdir da Cruz, Alfeu Flores. Esses foram os vereadores que participaram nesse período. Além, claro, citando o Márcio, o Marcelinho, José Eduardo, a Maria de Fátima, Valdir, o Ros, Ludwig, José Abrelino, Eduardo Viana, Flávio Schink. E ainda tiveram com nós Cosi Barbosa, Valceni Goulart da Silva, Luiz Carlos Souza, que aqui está agora reeleito, Jonas Seibert, o Juninho e o Carlos Kretz. Penso que não esqueci ninguém. Esses foram as pessoas com quem eu aprendi. Um pouquinho de cada um. E talvez, podia alguns deles também transmitir um pouquinho de conhecimento. A comunidade veracruzense, pelos 6 mandatos, nosso reconhecimento e gratidão eterna. E como exemplo que disse o Eduardo, saímos à disposição do partido da comunidade para continuar trabalhando e lutando em prol de Veracruz. E o futuro a Deus pertence. Era isso, muito obrigado. Tirar a orelhinha, né? Colegas vereadoras, Dr. Marcelo, nosso assessor jurídico, como assessor dessa Câmara de Vereadores, vou começar pela Cris, que é a mais velha, a vovó, que nem eu que está aqui dentro. Eu quero cumprimentar todos vocês que estão assistindo essa sessão. O Enio Vink, a esposa do seu Saturno, a filha de um grande amigo meu, o único que chegou em Veracruz e me deu uma força, o Catarino, seu pai. Então, em nome de vocês, eu quero agradecer por aquele velhinho que prestou essa confiança num negrinho que estava trabalhando dentro das valetas, um negrinho, está aí o meu colega Vink, nunca me subiu para a cabeça o poder. Eu, quando cheguei nessa Câmara de Vereador, em 88, me elegi em 88, assumi em 89, o meu professor foi o Otávio Schmidt e o Loreno Nilo. Aprendi com eles. Gente, quantia de voto não é o problema. O problema é você se eleger. Se você se eleger com voto, seu voto tem o mesmo direito daquele que se elegeu. Que eu, quando tinha 6.000 votos em Veracruz, eu fiz 619. O nego mais votado no Rio Grande do Sul. E isso não me subiu para a cabeça. Sempre com os pés no chão, sempre aprendendo com os outros. A humildade, isso faz parte do dia a dia da gente. Honestidade, você traz de berço. Agora, humildade, isso você carrega junto, porque não se compra, se conquista. Eu quero agradecer aos meus colegas vereadores. Estou no 7º mandato, estou saindo no 7º mandato desta Câmara de Vereadores. Eu quero agradecer todos esses, Flávio Schink, o Eduardo Viana, o Ludwig, o Hortz, meu amigo, o Pedro, o Darvo Pedro Vink, Maria de Fátima, a José Eduardo, Marcelo de Carvalho, Rodrigo, o Martinila. Todos esses. Com todos esses, a gente tem alguma coisa para aprender. E vocês não se enganem. Teve gente que hoje estão assumindo como secretário, mas disseram que o vereador não podia ganhar mais que 1.000 cruzeiros. E disseram que o secretário 2.000 estava bom para ele. Eu quero ver se esse secretário agora vai chegar e vai dizer que os 2.000 estava bom para ele. Gente, vereador diz que é para aprovar a lei e para fiscalizar. Vereador é tudo. Você é policial, você é médico, faz de tudo. O vereador que se presta. Você vai fazer de tudo. E vocês me cobrem, se vocês não vão ser cobrados da comunidade, que nunca tem nada que chega. O exemplo, o mau exemplo começa lá em cima nos políticos, que não tem mais vergonha na cara.
A classe política ficou por baixo por causa de andar se vendendo, se trocando por dinheiro. Eu estou no 7º mandato, mas graças a Deus posso sair de cara limpa, olhando para todo mundo que meu pai me ensinou. Seja puro com você mesmo, para respeitar os outros. E eu quero levar isso para os meus filhos, para os meus netos, para uma bisneta que eu já tenho lá de 8 anos. E quero dizer para vocês, todo respeito com as pessoas. Aquele que está morando debaixo da ponte é igual a nós. A única coisa que alguém tem um carro, alguém tem uma casa bonita, alguém tem dinheiro, e aqueles não têm. Mas ninguém é mais do que ninguém. Nós, todo mundo, somos iguais. Perante a Deus, nós, todo mundo, somos iguais. Eu até, às vezes, fico pensando, quem é católico, aqui tem a Nossa Senhora Aparecida, que é pretinha. Às vezes, quanta gente não condena ela, porque é pretinha, mas tem que se ajoelhar nos pés dela. Então, isso é a minha consagração. Isso que eu tenho, acredito em Deus, tenho fé em Deus e tenho fé nas pessoas. Eu quero agradecer todos aqueles veracruzenses que votou em mim ou não votou, porque depois que vocês vêm para essa casa, vocês são funcionários do povo. Vocês não se mandem. Vocês são funcionários do povo. Quem paga a nós, quem paga, vai pagar vocês é o povo. Então, respeitem esse povo. Só que o povo também tem algum que tem que se dar respeito para a classe política. Não que eu estou saindo, que eu vou querer que o povo seja desrespeitoso com vocês. Mas a gente está nessa casa, está saindo dessa casa, tranquilo. Que bonito que nós ainda conseguimos, do meu partido, que fica uma parte feminina sentada aí na Câmara de Vereadores. Podia ter muito mais vereadora feminina. Eu vou dizer o que eu penso. Às vezes elas têm medo de botar a cara para bater. E se vocês tivessem um pouco mais de coragem, eu tenho certeza que mais representante feminina ia ter aqui no nosso plenário. Obrigado pela atenção de todos e desejo um feliz ano novo para vocês. E eu não posso fazer mais do que pedir para Deus abençoar todos vocês e a felicidade que todos tenham. Obrigado, gente. Saudação ao presidente, aos colegas vereadores, assessores, vereadores eleitos, enfim, a todos que aqui se encontram. Eu também não poderia passar sem me manifestar, para ao menos, por algumas palavras, e agradecer aos meus colegas, que eu aprendi tanto com eles, porque aqui cada um tem uma ideia diferente, e cada um vai te ensinando coisas diferentes, e num todo tu vai aprendendo o que realmente tem que aprender. Eu também, infelizmente, não consegui me eleger, mas também quero agradecer aqueles que votaram em mim e aqueles que não votaram também. Que, às vezes a pessoa não vota, mas contribui de uma maneira diferente. E às vezes alguém quer votar e tem 4 ou 5 candidatos que ele pensa em votar, mas tem que escolher um. E isso tem que ser respeitado. Então, de repente, como o Dalvo já falou, faltou alguma comunicação a mais, ou, de repente, tu comete um erro sem perceber, porque ninguém é perfeito também. E, então, quero agradecer realmente aos 371 votos que fiz, e como eu já falei, e aqueles que não votaram em mim. E também, me referindo ao nome das ruas, todos são nomes que têm que ser respeitados. Mas eu tenho que me referir a uma pessoa, que é o Romeu Yost, que eu posso dizer para vocês que eu perdi meu pai com 15 para 16 anos, e já tive que sustentar minha mãe. E tive a felicidade de ter o Romeu Yost como amigo, praticamente desde que nasci. E ele, depois dos donos daquela fábrica de óleo, do Clem Gabi, o Urgo Clem e o seu Armando Gabi, depois deles era ele que mais mandava. E me deu a oportunidade, e eu nunca cometi um erro tão grave na minha vida, como o que eu vou dizer para vocês. Eu nunca cheguei
nele e agradeci. Porque a gente tem um defeito, quase todos, ou praticamente todos, que as pessoas, às vezes, são valorizadas e tu vê o que ela fez de bom depois que morre. O que custa alguém que aqui está fazer alguma coisa boa e eu dizer que legal o que tu fez? Dificilmente isso acontece. As pessoas pensam, mas não falam. E às vezes nem querem admitir o que o outro fez de bom. Então, seria muito obrigado. Agradeço pela manifestação. Uma saudação ao vice-presidente que ora comanda os trabalhos, aos demais vereadores, assessores, à comunidade que aqui nos prestigia. Quero fazer um registro especial à Fabiana, que aqui está, e também ao meu filho Pedro. Que bom que vocês estão aqui, participando dessa sessão. Quero iniciar a minha fala agradecendo à comunidade veracruzense que me deu a oportunidade de ter 5 mandatos aqui nessa Casa Legislativa. Portanto, quase a metade da minha vida eu estive junto a esse Poder Legislativo e com muito orgulho. Agradecer a cada um e a cada uma, aos vereadores, aos assessores que aqui sempre estiveram comigo, principalmente aqueles que eu sempre pude ter a confiança efetiva aqui dentro do Poder Legislativo. E isso, eu sei que nesses 5 mandatos tive a oportunidade de 11 anos ser presidente do Legislativo. E com isso muitos assessores tiveram a oportunidade de trabalhar comigo em prol da nossa comunidade veracruzense. Com isto, quero aqui, não quero também, que nem o Dalva diz, daqui a pouco começar a nominar, porque daqui a pouco tu possa esquecer alguns. Mas tenho que fazer um registro, sim, que há 12 anos atrás, o nosso jurídico, Marcelo, veio trabalhar com nós e que todos esses anos consecutivos ficou conosco e sempre teve a lealdade, indiferente de cor partidária, de quem fosse o presidente, sempre foi alguém que nos deu as questões exatas, as questões jurídicas. Portanto, Marcelo, quero te agradecer por ter sido esse parceiro aqui dentro, além de nós sermos amigos, mas fosses técnico aqui dentro do Poder Legislativo. Bem como muitos assessores, como eu já frisei, que passaram nesses anos, tudo que eu fui presidente, mas quero também destacar aqui a Cris e a Karine, que me ajudaram bastante, apesar de ser esse agora, já que não fui candidato a vereador, e sim ao Executivo, onde a partir de 1º não estarei mais aqui, mas agradecer a vocês que muito me ajudaram a conduzir esse Poder Legislativo, bem como aos demais assessores. Sempre que entenderam e culminaram com as nossas ideias, não só minhas como presidente, mas sim do Poder Legislativo, de todos os vereadores, e assim contribuíram para que cada um pudesse ser atendido da melhor maneira possível. E ainda tenho que agradecer também a ex-prefeita Rosane Petri, que lá em 2011, 2012, me convidou para ser secretário da Saúde, onde eu tive a oportunidade, e com muito orgulho, tive essa minha trajetória, essa minha caminhada dentro da Secretaria de Saúde, e sempre também
e os senhores vereadores sabem disso, a comunidade também, que sempre tentei dar o melhor de mim para assim atender a nossa comunidade varacruzense. Onde também em 2014 tive a oportunidade de assumir por 10 dias como prefeito e com muito orgulho. Tive a oportunidade, vou destacar 2 pontos, no loteamento Becker, sempre dava enchente, na oportunidade mandei abrir aquele arroio que tem lá, me lembro isso como se fosse ontem, dessa preocupação que essa comunidade tinha sempre das enchentes. E, felizmente, na oportunidade se resolveu essa dificuldade que tinha lá. Bem como também a limpeza do arroio Wolfram, onde tive a oportunidade de uma parceria com o Exército Brasileiro, através do 7º, através do comando, mandar alguns soldados para que pudesse dar a oportunidade de ajudar a limpar o arroio Wolfram. Falando também da alegria que eu tenho e da responsabilidade que a gente assume como vereador, de sempre zelar pela economia dentro do Poder Legislativo, onde só vou destacar esse último ano agora de mandato, porque poderia destacar todos eles, que sempre as sobras de recursos que tinha aqui, peço o espaço do vereador Martin, sempre as sobras de recursos, além de nós, temos direito de 6 a 7% do orçamento. Acredito que nós nunca colocamos dentro do orçamento mais de 3,5%. E ainda sempre tivemos uma sobra através da economia que se fez aqui dentro do Poder Legislativo, onde só nesse último ano, aproximadamente foi devolvido ao Executivo para aquisições de veículos para a saúde, aproximadamente R$500 milhão. Isso é que nós temos um orçamento de 3,4, 3,5. Nós temos direito a 6 a 7%. E, portanto, quero agradecer a todos os vereadores, que em todos esses meus 5 mandatos estiveram aqui junto comigo, e que a gente sempre teve uma visão, muitas vezes, adversária aqui dentro, mas sempre visando o melhor para a nossa comunidade varacruzense. Sei que muito foi feito, mas há muito a fazer ainda. E nós, que neste momento estamos nos despedindo, que não se nós reelegemos, e tive a oportunidade de ser candidato a vice-prefeito na última eleição, eu espero que os senhores, que a partir de 1º estarão aqui assumindo, e eu tenho a certeza que vocês farão o melhor para a nossa comunidade varacruzense, bem como aqueles que se reelegeram, ao Schink, ao Ludwig, ao Martin, que vocês tenham sucesso. Tenho a certeza que a comunidade vai cobrar, mas vocês também terão aqui o apoio, se necessário for, de nós que temos um pouquinho mais de mandatos aqui dentro, eu principalmente, o Martin, nós continuamos sendo funcionários da Prefeitura e, se precisar, nós estaremos à disposição. Portanto, senhor vice-presidente, agradeço pela oportunidade, a oportunidade que a comunidade me deu, nesses 5 mandatos, para que eu pudesse estar aqui contribuindo para o crescimento e desenvolvimento do nosso município. Até breve. Muito obrigado ao presidente Valdir pela sua manifestação. E façam agora uma leitura de um pequeno resumo das atividades da Câmara durante o período de 2020. Ao longo do exercício 2020, a Câmara de Vereadores realizou 59 sessões, sob a presidência do vereador Valdir Justman, contando com a presença dos vereadores Carlos Eduardo Kretz, Dalvo Pedro Vinck, Dietmar Blanc, Eduardo Vanilson Martins Viana, Flávio Daniel Schink, Gilson Reni Iser, Horst Frederico Schum, Jonas Miguel Seibert, José Abelino da Silva, José Adualdo da Silva, Ludwig Conrad, Luiz Carlos Souza,
Marcelo Rodrigues de Carvalho, Maria de Fátima Gomes dos Santos, Martin Fernando Nilan, Osi Barbosa de Lima, Valceni Goulart da Silva, Vivaldino Alves Marcel e o presidente Valdir Ustmann. Das 59 sessões realizadas por esse Poder Legislativo, 54 sessões classificaram-se como sessões ordinárias e 5 sessões como sessões extraordinárias. Importante salientar que, devido à pandemia, em decorrência do Covid-19, 7 sessões foram realizadas de forma virtual, através do WhatsApp, entre os dias 26 de março e dia 3 de abril. No decorrer das sessões, foram contabilizadas 60 manifestações de assuntos pessoais. Os projetos apreciados no ano 2020, pela legislatura municipal, recebeu para apreciação 10 projetos de lei complementares de autoria do Poder Executivo, 142 projetos de lei do Executivo, 26 projetos de lei do Legislativo e 4 projetos de resolução. Proposições. Para a apresentação das reivindicações comunitárias integrantes desse Poder Legislativo, além de tantas que fizeram pessoalmente direto ao Executivo e ao Secretariado, valeram-se das sessões legislativas para apresentar 52 indicações de interesses comunitários, enviadas ao Poder Executivo, órgãos e empresas estatais, das quais postularam melhorias de diferentes ordens, onde destacamos algumas. Conservação, patrulhamento e cascalhamento das estradas, conserto, sinalização e pintura de pavimentação, acostamentos, realização de limpeza de bueiros, construção de abrigo passageiro de ônibus, redutores de velocidade, repintura de faixa de segurança em frente às escolas e outros locais de grande fluxo, substituição de lâmpadas queimadas, colocação de lixeiras, manutenção de caminhódromo, melhorias nos ginásios municipais e repasse de poder legislativo. E a nível de Estado e a nível de estatais, principalmente na RGE, foi melhoria na rede trifásica, rede de luz, que tanto nós fizemos, como também moções encaminhadas ao governo estadual. Além das moções congratulatórias, moções de apoio, moções de apelo e votos de pesar, ofícios foram encaminhados diretamente pela mesa diretora a entidades, Caixa Econômica Federal, Brigada Militar, DAIA, Governo do Estado, Assembleia Legislativa, Cooperativa de Sicredi, Ministério Público, gerente do Banrisul, de Veracruz, gerente de relacionamento da RGE Sul, RGE, na verdade, aqui, Anatel, Vivo, Telefonia Móvel, Região Sul, entre outros. Senhores e senhoras, senhores vereadores, aqui está um resumo do trabalho de cada um dos senhores e da senhora. Senhor presidente, repasso a Vossa Excelência para que o senhor possa dar encerramento a essa sessão. Agradeço, então, ao vice-presidente, que a hora fez a leitura do trabalho efetuado aqui nesse Poder Legislativo no ano 2020. Antes de finalizar, ainda quero desejar a todos os senhores vereadores, a vereadora, a toda a comunidade que aqui está, um feliz e abençoado 2021. E finalizando, então, agradeço a presença de todos e comunico que a próxima sessão ordinária se realizará no dia 1º de janeiro, logo após a sessão de posse da nova legislatura. Com a bênção de Deus, declaro encerrada essa sessão ordinária.